Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E novamente falando sobre o Muay Thai, fechando nossa pauta sobre o Muay Thai, nós vamos falar sobre o Muay Thai aí e a adesão das mulheres, né? Muita mulher buscando o Muay Thai para treinar, com vários objetivos. E para falar sobre o assunto, Maurício Neto, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Muito obrigado, Sara, é um prazer estar aqui contigo. Da Quintal Camp Muay Thai, isso, né? Não, gente, eu tava aqui com ele conversando antes, eu já fiquei encantada com o espaço ali. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, Maurício, me diga uma coisa, as mulheres realmente começaram a procurar muito Muay Thai, existe tudo bem, a modalidade ela cresceu muito, acho que nos últimos 10 anos, 12 anos, o Muay Thai começou a ter uma visibilidade muito maior aqui no Brasil, né? Sim. Mas essa adesão das mulheres, você como um profissional aí de muitos anos de carreira no Muay Thai, a que você atribui, como é que você identifica isso, essa questão? Bom, eu acho que tem diversos fatores, né? A gente está falando aqui no âmbito de bem-estar, de saúde, de treinamento, de projeto verão, mas não dá para ignorar as competições. Então, sim, uma coisa muito relevante que aconteceu, não só no Muay Thai, como outras modalidades, não é criação, porque a categoria feminina ela já existia. Mas assim, 20 anos atrás você tinha algumas lutas por ano. Tá. Né, de feminina, então não dava nem para comparar o nível técnico por causa da quantidade de praticantes, etc e tal, e de repente a gente pode até mesmo atribuir isso ao UFC que abraçou a categoria feminina. Tá. E outras modalidades seguiram, e aí a coisa vai, digamos, do conceito máximo, que é a competição, ela passa para o treinamento recreativo, para o esporte, para as academias. Então, as mulheres começaram a aparecer lutando, elas conquistaram esse direito, e esse certamente foi um dos fatores que incentivou as mulheres a procurar o Muay Thai. Agora, quando a gente fala de luta de contato, dentre os praticantes é 1%, 2% que compete. Então, tá, não é só isso. Isso só chamou atenção. Tá. E eu acredito que daí, ao conhecer, ao se interessar pelo Muay Thai, aí as mulheres abraçaram por vários outros motivos. Um deles, já deve ter sido falado aqui, mas o Muay Thai, o treinamento do Muay Thai, digamos assim, a competição é uma competição de contato, é uma competição intensa, que tem nocaute, que tem... enfim, então o treinamento ele é muito intenso porque originalmente ele é um treinamento para te preparar para uma competição, tá, que é pesada. Então o que acontece com esse treinamento? Ele mistura resistência, que é o famoso gás, né, que o pessoal fala, então um trabalho, por exemplo, de corrida, de aeróbico. Ele mistura explosão, que acho que é um diferencial do Muay Thai, porque muitos exercícios são divididos em rounds. Por mais que você não vá lutar, você vai fazer um aparador, um saco, o pessoal te passa em rounds. Então, assim, 3 rounds explodindo por 1 de descanso, ou por 2 de descanso. Quando você fala de treinamento, essa duração pode variar, mas é sempre assim, um período explodindo, dando o seu máximo, batendo com tudo. Então, passa do aeróbico, porque tem uma hora que você já nem está respirando, acompanhando, né? Já vai acima, vai no cardio mesmo, e te dá força ao treinar. Então são 3 trabalhos juntos. Isso só no treinamento básico. Quando você começa a falar de um treinamento um pouco mais avançado, que entra clinch, aí entra isometria também. Bom, qual que é o resultado disso? É completo. Então é bastante atraente, não só para as mulheres, mas especialmente para as mulheres, porque você emagrece, você fica com resistência, força e definição, fazendo uma única atividade, e que no treinamento recreativo é super divertido. Você isso, bater, né? Você extravasa, você bate, você também está aprendendo a se defender. Então são muitos benefícios, é um pacotão assim que acho que vai muito bem, entendeu? Eu acho que esse é o principal. Você falou uma coisa interessante, de fato, por exemplo, a primeira vez que eu vi mulheres falando sobre Muay Thai
foi nas redes sociais mesmo. Foram assim, essa questão do UFC, né, de abrir para as mulheres, aí você via lá a mulher, nossa, que interessante, é legal, né? E chama a atenção e desperta a curiosidade. Isso é um fato, acho que impulsionou muito a busca das mulheres, né? A curiosidade, tipo, minha pretensão não é competir, mas eu quero fazer aquilo. Eu quero, né? Eu quero dar esse chute, aquele soco. Exato, né? exato. Tem muita coisa para você conquistar no treinamento. Alongamento, flexibilidade, por exemplo, eu aguento durante o exercício de um round, não sei, eu dou 30 chutes, eu quero dar 50, né? E por aí vai. E tem mais uma coisa também que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: o Muay Thai oferece, novamente, tanto para os homens ou para as mulheres, ele oferece, eu diria, talvez uma terceira via de um shape. O que é isso? Você tem os exercícios extremamente aeróbicos, então vou fazer corrida, você vai ficar bem magro. Aí você tem a musculação, eu vou ficar bem hipertrofiado, bem musculoso. O Muay Thai é um meio termo entre os dois. Então você vai ficar magro, ou no caso as mulheres vão emagrecer, vão ficar definidas, mas não vão ficar grandes. Tá. E às vezes é um desejo, isso é muito pessoal, né? Sim. Então às vezes também a busca pelo bem-estar, pelo exercício, ela é motivada pelo shape que você quer ter. Uhum. E o Muay Thai oferece essa alternativa que é diferente. Entendeu? Que é você ter o condicionamento, ter a explosão, ter o cardio, tudo ali junto, isso. Né? E sem precisar ficar marombado, né? Exatamente, exatamente. Então, também, como eu falei, é muito gosto do freguês. Tem gente que se sente bem, que quer ficar bem grande, com né, um IMC alto, vamos dizer assim, de massa magra. E tem gente que não quer ficar desse jeito, mas também não quer ficar só emagrecer, vamos dizer assim. Quer ganhar um músculo, principalmente quer ganhar definição. Né? Tem até uma brincadeira entre o pessoal do Muay Thai que falou, quando você vê um cara assim que vai lutar, serve para uma mulher, mas a referência do cara você vai entender o porquê, né? Eles falam físico de carroceiro. Então você vê o cara que puxa a carroça, ele é magrinho, mas ele é todo forte, musculoso. Né? Então até o pessoal brinca e falou, cuidado quando você vê alguém com esse shape aí, porque você pode se surpreender, entendeu? E você sabe que a gente estava falando sobre essa parte de levantamento de peso, uhum. e falamos algumas modalidades. E, tipo, quem trabalha com bodybuilding, essa coisa do ganhar massa, né? Uhum. Nem sempre é o mais forte. O cara não quer dizer que o cara que vai grandão, ele é o mais forte. Não tem nada a ver. O bodybuilding é um trabalho que visa palco, né? Então, aí você tem, por exemplo, strongman, que são técnicas de levantar objetos, empurrar, puxar carro. Depois você tem halterofilismo, que é levantamento de peso. Você tem luta de braço, cada uma é um perfil, Então, até essa questão de ser forte, ela é muito relativa, muito. Né? Se você pegar uma pessoa que treina exclusivamente Muay Thai e nunca levantou peso, ela não levanta nada. Mas ela te dá um chute que te quebra o braço. Então, o que é ser forte, o que é... Então, e lembrando, é claro, né, isso... vale obviamente também para as mulheres, que é perfeitamente possível você fazer Muay Thai e complementar com uma musculação, não faz mal, faz bem, mas o fato é que assim, se você quiser só treinar Muay Thai, você já fica muito bem, entendeu? Tem tudo, impacto, como eu falei, força, resistência, e eu acho que isso pesa muito na escolha das mulheres. É isso aí. Obrigada, viu, Maurício, pela sua participação. É isso aí, gente. Estamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Um abraço a todos. Se inscreva aí nos nossos canais, clica no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Na nossa pauta aí sobre esporte, sobre saúde, sobre condicionamento físico, estamos aqui com Aleph Salles, treinamento funcional, Box 54, tudo bem, Aleph? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Aleph, explica pra gente, a gente falou aqui sobre várias modalidades, né? E até abordou alguns aspectos do funcional, mas como se conceitua, como que trabalha especificamente o treinamento funcional?
O funcional, ele traz para as pessoas uma melhor qualidade de vida. Então, muita gente que às vezes não gosta da academia, daquela monotonia de ter aquele treino, o pessoal prefere o funcional por conta disso. Esse dinamismo, trabalhar várias partes do corpo ao mesmo tempo, é uma corrida, é um salto, é um deslocamento. Então, tudo isso vai fazer com que melhore a qualidade das pessoas. Então, muita gente está procurando funcional hoje por conta disso, por causa desse treinamento que é em grupo, é muito legal, a galera está sempre incentivando a um outro, é bem dinâmico e tem horário para começar e terminar. Então o pessoal tá curtindo bastante. Quando você fala assim, em grupo, existe, são atividades que vai rodando ou é como se fosse uma turma mesmo, cada um faz no seu momento? Existem vários métodos de treino. Esses foram 2 exemplos que você deu, né? Eu uso bastante lá. Então a gente pode montar treino onde a gente precisa com que todo mundo tenha uma meta a cumprir. Então, por exemplo, tá todo mundo fazendo polichinelo e uma pessoa tem que fazer X exercício para ela poder descansar e pular para outra. Então a gente monta essa metodologia em cima disso. Entendi. E aí também tem os dias de treino que todo mundo faz a mesma coisa. A gente vai fazer esse exercício ou aquele exercício. Ou seja, não existe uma regra assim de ter que seguir uma planilha de exercícios. Isso ela é montada de uma forma mais flexível até para não ficar monótono, vamos dizer assim, para ser mais ativo? Isso, a gente divide na semana, por exemplo, essa semana, segunda, vai ser mais voltado para a parte do abdômen. Não é que o treino inteiro vai ser só abdômen, mas grande parte do treino vai estar envolvido no abdômen. Então, ainda tem exercício de braço, tem de perna, vai ter de tudo, mas uma ênfase maior no abdômen. Então, não tem um treino específico, né? Não é igual você ir num aparelho e sentar lá e fazer aquele movimento contínuo. Não, é sempre dinâmico, né? E é isso que atrai as pessoas, né? Essa mudança, você tá sentado, tá deitado, depois você deita, depois você corre, depois você sai, você volta, entendeu? É bem... Entendi. Ele tem uma constância maior. E o intervalo dentro do funcional? Também tem esses intervalos? Você falou assim, a pessoa tem que cumprir uma certa atividade para ter um descanso. A gente pode comparar isso com um intervalo que tem, por exemplo, num exercício de hipertrofia? Sim, eu separo a aula em alguns blocos, né? Então a gente começa com mobilidade e aí tem uma parte de aquecimento. Essa parte dura mais ou menos 10 minutinhos. Então durante 10 minutos eu tô sempre rodando as pessoas de exercício, elas estão mudando de estações. E aí depois que passa esses 10 minutos, eu tento sempre trabalhar o corpo em geral por inteiro, pra gente mostrar pro corpo que a atividade vai começar a acontecer, para um aquecimento mesmo. E aí a gente sai o primeiro bloco. Aí o pessoal toma uma água, vai no banheiro, 2 minutinhos, volta, vamos pro segundo bloco. Aí a gente repete isso algumas vezes, entendeu? A gente muda os exercícios. Então são fechados em blocos, né? Os exercícios passados em blocos. Isso. E aí deixa a aula mais dinâmica, porque não é tão repetitivo. Tem um bloco do aquecimento, tem a parte principal, tem o finalzinho da aula, então a galera curte bastante. E o funcional, ele pode ser indicado para qualquer tipo de pessoa ou ele serve mais para um ou para outro? Por exemplo, quem está com a intenção, o objetivo maior é da perda de gordura, perda de peso, ou dá para também atender aqueles que querem um ganho maior de massa? Como que seria? No funcional a gente consegue trabalhar várias capacidades. A coordenação, a flexibilidade, a velocidade, o equilíbrio. A gente consegue trabalhar também a força. O que a gente não consegue trabalhar é a hipertrofia. Porque a hipertrofia, para ela acontecer, ela precisa de um excesso de carga. Então no funcional, lá onde eu tô, a gente limita pelo peso corporal. Então hoje, para você fazer exercício com peso corporal é uma coisa. Daqui a 3 meses você já se acostuma. Então precisa de uma carga maior. Então como a gente não tem essa carga maior, a força, o ganho de hipertrofia, aliás, a gente não consegue trabalhar isso lá. Você vai conseguir fazer, no caso, o condicionamento mesmo do corpo, né? O músculo ficar mais forte, mas não aquela coisa do ganho da hipertrofia, que é aquele músculo gigante e tudo. E as pessoas não sabem, tem essa diferença, né? Tem diferença da pessoa que é forte e tem o cara que tem hipertrofia. O que tem hipertrofia é aquele cara que é grande, muita massa muscular. O cara que é forte é aquele cara que puxa caminhão, carreta. Então são corpos diferentes, né? Hipertrofia é diferente de força. Ou seja, quem tem aquele músculo gigante não quer dizer que tem a força. Exatamente. Eles treinam específico para crescer a massa muscular. Um treino de força é totalmente diferente. Um treino de hipertrofia, o pessoal vai trabalhar a série entre 8 a 12 repetições ali no limite. O treino de força são 2, 3 repetições no máximo, é para realmente
estimular a força, entendeu? Entendi. Quer dizer, interessante isso, você vê, gente? Ou seja, a pessoa que às vezes é bombadão lá, os bodybuildings aí que só treinam pra ter hipertrofia, não quer dizer que tenha força. Vai ver que quem tá mais ali sequinho, né? Mas tem mais força porque treina a questão, a capacidade de força, exatamente, e não o crescimento muscular. Exatamente isso. Isso é interessante, gostei de saber. A gente tem bastante pessoas do triatlon lá que procuram também para fazer a parte de preparação física, né? Eles não pegam muito peso, trabalha muito isometria, trabalha muito salto, deslocamento, para realmente não ter lesão e conseguir ficar no esporte aí durante muitos anos, né? O pessoal procura bastante gente por isso. Você acha que os esportes assim de performance, o treinamento funcional, ele se adapta bem, então? Porque pro triatlon você tá falando ali de 3 modalidades ali, né? Que é o ciclismo, a natação e a corrida, que exige, né, bastante. Então, o funcional, ele vai atender essas modalidades também. Isso. Hoje, se você for pesquisar na internet, se você pegar atletas de alto rendimento, elite, eles estão fazendo preparação física com o funcional. Por quê? É o que vai aumentar a performance e vai diminuir o risco de lesão. Então, do amador ao profissional, a gente tá com funcional aí. Tá todo mundo lá. Obrigada, viu, Aleph, pela sua participação aqui. E é isso, gente. Aprendendo mais um pouquinho sobre treinamento funcional. Se inscreva aí nos nossos canais, clica no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e logo, logo a gente volta. Valeu. Fala, galera, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, com o Rafael e Vini falando sobre Muay Thai. E aí, gente, sejam bem-vindos aqui ao Resenha. A gente começou a falar sobre Muay Thai aqui, com alguns convidados, e é super interessante, né? Como o Muay Thai cresceu aí, e como as coisas foram evoluindo e foram abrindo espaços. Mas me conta um pouquinho aí da história de vocês, no sentido aí, como é que foi essa trajetória do Muay Thai? O que vocês identificam, assim, que é importante no Muay Thai e que diferencia, né, ele de outras modalidades? Bom, obrigado pelo convite, Sara. Eu acho que, assim, referente ao que é interessante, eu gosto de falar sobre a parte atual, né? Tempos atuais. Então, o que eu vejo mais interessante de hoje é a gente tem o Muay Thai como praticamente uma ferramenta. É um esporte de combate, mas que pode ser utilizado para algumas outras coisas, alguns outros objetivos. Pessoas, às vezes, que querem, tipo, treinar, trabalhar, passar o dia, desestressar, emagrecer, condicionamento físico, etc. Então, acho que essa evolução também fala muito sobre isso e não só sobre o esporte, sabe? Tipo, o esporte teve, ainda bem, muito crescimento, teve bastante e continua sendo bastante difundido por muitos profissionais, até... Por exemplo, com o Rogério Nobre, que você falou que veio pra cá, né? Veio, entrevistamos. É muito legal entender sobre a arbitragem, né? Sim, também. Sim. É uma coisa muito legal, que tipo, o pessoal hoje tá começando a perceber essa diferença, né? Por exemplo, você pegar Muay Thai pra boxe, Muay Thai pra taekwondo, cada luta vai ter suas diferenças. Porque o teu de Rafa Boxing... O nome eu fui... Dá a entender mais que parece boxe, né? Exato. É super comum, mas assim, o boxing meio que em inglês é um termo bem utilizado para lutas em pés. Tá. Entendeu? Então, no próprio Muay Thai, por exemplo, se for pegar a parte de estudo, de arbitragem, quando a gente vai ver, nas regras, ele chama inclusive de boxer, o lutador. Tá. Entendeu? De tipo boxeador. Então, não deixa de ser. Temos o Muay Thai como boxe tailandês, o Savate como boxe francês, tem alguns tipos de boxe por aí no mundo. E o kickboxing? O kickboxing também. É também uma luta em pé, tem algumas diferenças, obviamente, né, de regras. E essas características que acaba deixando bem legal, porque aí tem ambiente, tem público para todo mundo. E, assim, no pensamento do Rafael, o que você... acha melhor? O que você gosta mais?
Ah, eu gosto muito mais de Muay Thai. Não tem Vai nem perguntar como. o quê, né, Vi? Na própria equipe tá lá Muay Thai, boxe e taekwondo, que são as 3 que eu trabalho, mas tipo assim, hoje, por exemplo, 1% é boxe e taekwondo e os outros 99% é Muay Thai. Porque assim, tipo, você trabalha com as 3 modalidades. Sim. Porque elas têm uma semelhança, aí dá para, por exemplo, o profissional, né, o atleta, por exemplo, do Muay Thai, trabalhar nas outras modalidades, ou você tem que fazer uma formação específica? Como que funciona isso? Tem que fazer as 3 formações? Como é? Então, para trabalhar, vamos pensar assim, vamos figurar para uma parte acadêmica, que acho que fica mais fácil. Sim, sim. Eu me formar em educação física não necessariamente vai me deixar especialista em natação, Tá. ou em futebol, ou Sim. algum outro tipo de esporte, certo? Certo. Então seria melhor eu fazer uma pós-graduação para eu me especializar naquilo. Tá. Então eu posso fazer uma luta e competir outra se eu quiser. Mas Entendi. eu vou dar minha cara a tapa isso, né? Então, tipo, seria interessante o atleta treinar especificamente as coisas que ele quer. E por isso até que ficou interessante, pós-UFC, MMA, ter essa, digamos, interdisciplinaridade entre as coisas. Porque Tá. aí você pega, por exemplo, um lutador de Muay Thai, de MMA, perdão, ele lida com o MMA como se fosse uma faculdade e as modalidades como se fossem disciplinas. Ele é obrigado a fazer boxe para melhorar a parte de mão, jiu-jitsu para melhorar a parte de chão, Sim. entendeu? É. E começar a fazer toda essa mistura e chegar numa base, numa postura dele para fazer MMA. Interessante Então, isso. pro atleta, sim, é interessante isso. Agora, pro professor que queira trabalhar com isso, respondendo a sua pergunta, aí sim acho interessante ele passar pelas que ele quer trabalhar. Ao invés de, tipo, sei lá, karatê. Eu faço karatê, eu vou passar aula de Muay Thai. Não vai dar muito certo. Elas são modalidades mais diferentes, né? Bem distintas. É porque eu pergunto dessas 3 sim, porque elas têm uma semelhança, Tem, né? tem. E é o que você falou, realmente, quando teve essa questão do UFC, MMA, isso tudo aí, abriu esse campo para mesclar, né, a atividade. Como se tivesse criado uma modalidade nova, né? Virou, teoricamente, uma modalidade, né? O MMA. É uma modalidade hoje. Então... E assim, e tem muita busca, por exemplo, as pessoas quando falam vou treinar Muay Thai, porque tem 2 públicos, tem aquele público que vai treinar para questão de saúde, para desestressar, como uma atividade física mesmo, mas sem aquele compromisso competitivo, né? Sim. E tem aquele público que eles querem competir. Então, assim, aumentou muito o público do MMA, que vai buscar, por exemplo, Muay Thai para a competição do MMA, ou quem gosta do Muay Thai, ponto, também. Eu acho que um pouco dos dois. Sim. Teve um aumento muito grande da galera que treinava só MMA e queria aprender uma especialização de luta em pé. Que o Muay Thai tem alguns recursos que cabem dentro do MMA. E aí o atleta, por exemplo, assim, um atleta que só luta MMA e luta boxe, exemplo, né? Boxe e jiu-jitsu. Aí a pessoa entra pro Muay Thai para adquirir novos recursos para poder usar na luta, entendeu? Entendi. Por exemplo, bem a grosso modo, o Muay Thai tem os usos do cotovelo, né? Que o boxe não tem, que o kickbox não tem. Aí a pessoa vem pro Muay Thai para pegar esses recursos, como o Rafa falou, né? Como se fosse uma disciplina nova dentro do MMA. Entendi. Seria mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Ai, gente, eu acho que é um barato isso daí tudo, sabe? As coisas só crescendo. É legal ver essa parte assim do esporte, da arte marcial, assim, crescendo. Até porque eu sou super fã. Eu acho que traz disciplina. O pessoal que pratica tem um outro estilo de vida, de consciência corporal, mental, autoconfiança. Gente, você conversa com um cara de Muay Thai, assim, uma pessoa super séria, assim, fala uma tranquilidade. É que aí, normalmente, eu vou contar um segredo. Costumam-se as pessoas serem tão brincalhonas no dia a dia na aula, pelo menos a bolha que eu tô normalmente é assim. Que aí acho que coisas assim, digamos, mais corporativas, a gente acaba ficando mais sério, entendeu? Não, mas eu digo, não é questão de ser sério. Eu vejo assim, vocês são de uma tranquilidade tamanha, sabe? É que é dor todo dia, né?
Fica fácil. Ai, gente, um barato. Bom, obrigada pela participação de vocês aqui, viu? O Rafa, o Vini, o colega de vocês que é o Wendel. O Wendel não apareceu, mas a gente fala do Wendel aqui pra gente. O pessoal saber que ele tava junto. Isso aí, gente. Tá bom, obrigado. Obrigada. Terminamos aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, clica aí no sininho, dá um like, curte, compartilha. E até a próxima. Já voltamos. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre artes marciais, sobre as diversas modalidades. Não podíamos deixar de fora Kung Fu. Adel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho aí para as pessoas entenderem, né? A gente comentou muito aqui sobre o Muay Thai, comentamos aqui sobre Tai Chi, sobre as modalidades aí de artes marciais que hoje em dia todo mundo está procurando mais, né? Sim. Cresceu muito a busca pelas modalidades diversas, tanto por uma questão de saúde, condicionamento físico, mas por filosofia também. E o Kung Fu, explica pra gente um pouquinho como que surgiu, como que funciona o Kung Fu. Bom, o Kung Fu é uma das viagens mais antigas que tem, né? Mais de 3.000 anos. O meu estilo principal é o louva-a-Deus, né? E com ele a gente consegue desenvolver não só a habilidade das pessoas em deslocamento, movimento e equilíbrio, também força e agilidade, né, no desenvolvimento da técnica, né? Além disso, trabalhamos a parte de respiração, de fortalecimento muscular, ajuda as pessoas um pouco com desequilíbrio, alguns movimentos que tem, fortalecimento de tornozelos, panturrilha e por aí vai para evitar quedas. Essas técnicas, o Kung Fu, ele é dividido em técnicas com, tipo, você falou do louva-a-Deus, e tem outras também, né? Tem tigre, garça, garra de águia, serpente, macaco, tcholifá, que envolve 5 animais. Então, o Kung Fu é muito amplo, muito vasto. E por que essa diferenciação? É o estilo da luta? Sim. Ou são movimentos específicos de cada arte? Entendi. Então, o louva-a-Deus, ele trabalha muito com a pegada. Aquele inseto mesmo que você conhece, que faz o movimento da pegada. Tem o tigre, movimentação tigre, tem a garra de águia, tem leopardo. E a variação é de acordo com o estilo, com o animal. Eles foram estudados e foram desenvolvidos só pela observação dos animais. E tem também, por exemplo, o praticante, o praticante do Kung Fu, a pessoa que queira entrar no Kung Fu e se dedicar a isso, ela precisa optar por um tipo de um segmento, né, dentro das modalidades ali do Kung Fu, ou ela pode ir orbitando e aprendendo um pouco de cada? Ela pode aprender um pouco de cada, mas o mais correto é você pegar uma linhagem, um estilo, e continuar seguindo ele até o final, porque é longo. Eu estou há 44 anos dentro do louva-a-Deus. Nossa! No ano que vem estou fazendo 45. Então é minha paixão. Eu conheço um pouco do tigre, conheço da serpente, conheço técnicas de bêbado, entendeu? Mas o louva-a-Deus para mim é minha paixão, entendeu? É identificação, a pessoa vai se identificar com cada técnica, exatamente. No caso. É um movimento mais rápido, mais veloz, entendeu? Tem outros que são mais pesados, como o tigre, mas todos eles desenvolvem a capacidade da pessoa. E a graduação dentro do Kung Fu? Existe essa questão de graduação também? Sim. Todos começam com uma determinada faixa, uma faixa branca, e depois, de acordo com cada estilo, vai subindo. Por exemplo, na minha é branco, depois amarelo, depois laranja, jade, verde, até chegar na preta. A preta você começa primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Entendi. Então, o faixa preta do Kung Fu não quer dizer que ele é o mestre do Kung Fu. Ele chegou num estágio para começar, então, como se fosse uma especialização. Aí ele vai... Exatamente. Tá. A especialização, aí, por exemplo, na minha, você vai usar armas mais específicas, né? Eu posso até falar algumas, mas o pessoal vai ficar meio perdido. Quantal,
é uma arma como se fosse uma foice, só que ela é grande, né, alta. O Sanchequan é dividido em 3 partes, é como se fosse aquele nunchaku que o Bruce... Isso, como se fosse o que o Bruce Lee usava. Só que ela é grande, então são 3 partes e você tem que saber dominar aquela arma para não se machucar. Tem espadas duplas, aqueles facão que o pessoal usa nos filmes, você tem que aprender a dominar também. Espada reta, são vários tipos de armas que você usa e desenvolve habilidades com ele. E isso, a parte do desenvolver, no caso, com as armas no Kung Fu, já está dentro das especialidades ali, quando você se tornou faixa preta, aí você começa a aprender essas habilidades também, ou desde o início? Desde o início já começa. A primeira arma que o pessoal, no meu estilo, aprende é o bastão. Tá. Depois vem o nunchaku, aí vem só a espada simples, né, não dupla, e lança. Tá? Então a pessoa vai evoluindo dentro. A partir daí começa algumas técnicas mais aprimoradas, né? Por exemplo, técnicas em dupla de luta, com armas, sozinho, em dupla lutando. O Bruce Lee era do Kung Fu também? Sim, o estilo dele é o Wing Chun, né? E depois ele desenvolveu o Jeet Kune Do, onde ele é especialista na parte de luta, de contato mesmo, com o 2 a 2, né, batendo muito forte. Também ele treinava basicamente 8 horas por dia. O homem era um fenômeno até hoje. Ninguém esperou isso. Não, era. Eu lembro, só contar uma história aqui, eu tenho, né, um tio que me chama Norberto. Eu lembro que eu era pequenininha, ele era praticante de Kung Fu, foi professor de Kung Fu. E assim, foi, eu acho que o contato mais próximo que eu tive com artes marciais, assim, na minha infância e adolescência. Mas era muito gostoso ver aquilo, né? Que ele se encostava, assim, na parede, no muro, e ele falava, pá! E jogava a perna lá e falava, nossa! E era aquele... Aí eu, pequenininha, ser criança, né? Aquela coisa, você assiste um filme do Bruce Lee, você quer fazer igual! Sim, você quer evoluir igual ele. Né? É um barato. Muito, então, assim... muito bom. E o Kung Fu, eu acho que, assim, no Brasil, ele era, tipo, muito, né, difundido, tipo, tinha mais academias, e quando, de repente, começaram a aparecer outras modalidades, meio que engoliu um pouco o Kung Fu, né? Sim, hoje ele está mais restrito, fechado, parado. Até a época de 80... começo de 90, quando foi criada a federação, tudo bem. Depois começaram a criar as artes marciais mistas, né, o MMA. Aí ele foi perdendo um pouco. Perdendo espaço, né? Perdendo espaço, e o pessoal hoje, né, não consegue dar uma evolução. As grandes escolas deveriam trabalhar em prol disso, né, para voltar e o pessoal entender que o Kung Fu não é só a parte de luta, aquela coisa mística, mas é também todo um conceito de vida que você leva eternamente. É verdade. Ele é tradicional, né? Sim. Ele é uma arte milenária e muito tradicional nos seus conceitos, nas suas filosofias, nos aprendizados, ali na técnica, né? No respeito ao próximo, no respeito aos mais velhos, à pessoa que está ensinando, os companheiros de treino. Então... e não mudou, né? O Kung Fu de hoje é o mesmo Kung Fu de 3.000 anos atrás. E vieram essas novas artes marciais aí, que a juventude gosta. Não que não seja legal, é legal, né? Mas a gente precisa falar também daquilo que é tradicional e que... Porque nessa época, a gente está falando dos anos 80, eu era uma criança, não tão criança assim, então... O Kung Fu tinha muito, de repente começou a diminuir mesmo com o surgimento das outras, sim, que é uma pena. Mas vamos falar mais sobre Kung Fu em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado, viu, Adelson, com a sua participação aqui, gente. Um beijo pro meu tio Norberto também. Saudade dele aí, daquilo que ele fazia, né, quando era jovem. Acho que agora ele não consegue mais. O tempo vai passando para todo mundo. Né? Mas é isso. Um beijo a todos. Vamos ficando por aqui com a Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal. Curte, compartilha, dá um like. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.